presença de Deus possa acalmar seu coração, assim como essa canção nos ensina a pedir. Acalma o meu coração, Senhor, mais do que remédio, mais do que comprimidos que você toma, mais do que chá que você faz para tomar, mais do que terapia, mais do que massagem, mais do que yoga que algumas pessoas fazem. Que o Senhor possa acalmar seu coração e que a palavra do Senhor possa penetrar dentro de você como a chuva que cai sobre a terra e penetra a água, e penetra a terra e inunda o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser de esperança. Hoje, meu irmão, minha irmã, a igreja traz para nós, eu já havia cantado essa pedra para você, um texto do Evangelho que fala sobre autoridade. Esse texto está em Marcos capítulo 1, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Eu quero lembrar para você que se nós pegássemos a sua Bíblia, na ordem da Bíblia, o primeiro evangelho é Mateus. Na sua Bíblia está assim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que está na sua Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João. E às vezes você fica com a impressão de que o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Mateus. Só que não. Cronologicamente falando, o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Ele é o evangelho mais antigo de todos. Tanto que, se você for perceber, ele é o menor dos evangelhos. E todos os outros evangelistas, quando foram escrever o seu evangelho, tinham a seu dispor os textos que Marcos havia escrito. Porque o evangelho de Marcos é a matriz, é a base, é o primeiro dos evangelhos. E no primeiro dos evangelhos, no primeiro capítulo, fala que Jesus foi a uma sinagoga. Jesus foi aonde? Sinagoga. E ali na sinagoga, era sábado, e você já sabe como o judeu, ele tem uma obsessão com o sábado, ele tinha uma obsessão com o sábado, e não podia fazer nada, nem curar um doente no sábado podia. Jesus começou a ensinar, mas olha o que diz o texto, versículo 22. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento. O texto está dizendo que as pessoas ficavam como com o ensinamento de Jesus? Admirados. Admirados, elas admiravam, elas ficavam encantadas, as pessoas ficavam encantadas com o ensinamento de Jesus. E por quê? Aí o texto responde: pois Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele ensinava como quem tem o quê? Autoridade. E o texto diz: e não como os mestres da lei. Olha só que interessante. Os mestres da lei eram pessoas no tempo de Jesus que haviam estudado toda a Sagrada Escritura. Eram pessoas letradas, eram pessoas respeitadas, eram pessoas que tinham um grande conhecimento, sabiam do que estavam falando, mas essas pessoas não encantavam. Quando elas falavam, quando elas explicavam a palavra de Deus, as pessoas não ficavam encantadas. E elas não ensinavam como Jesus,
Jesus ensinava com autoridade. E elas ensinavam com o quê? Aqui eu quero fazer uma oposição de duas palavras que nós vamos muito utilizar durante essa homilia. Enquanto Jesus ensinava com autoridade, elas ensinavam com autoritarismo. Elas ensinavam com o quê? Autoritarismo. Jesus exercia a autoridade. Os mestres da lei, eles exerciam o autoritarismo. E aí, eu pergunto para você, qual é a diferença de autoridade e autoritarismo? Você que está aqui, você que tem filho, quem está aqui tem filho, filha, diga amém. O que é que você tem sobre o seu filho? Autoridade ou autoritarismo? Muitos pais não têm mais autoridade. E por isso precisam usar de autoritarismo. Mas também, não só na sua casa, mas até na igreja, muitos padres não têm mais autoridade. Eles têm autoritarismo. Ô padre, como saber se eu tenho autoridade ou autoritarismo? A pessoa que tem autoridade, ela fala uma vez só. Ela fala, meu filho, desliga a televisão, vai tomar banho. Falou uma vez, acabou. A pessoa que não tem autoridade, que tem autoritarismo, ela fala, desliga a televisão, vai tomar banho. Passa 10 minutos. Desligou não? Anda. Vai. E o filho e a filha olham e falam, nesta hora eu vou. Passa 1 hora. Até agora você não desligou essa televisão? Vamos. E o filho, calma, já está terminando aqui a série da Netflix. Espera só esse episódio acabar. Passa mais meia hora. Vamos! Aí começa a xingar. Muquiça! Dona Maria fala até umas palavras piores, não dá nem para dizer aqui. Anda! Inferno! E começa a gritar. Olha, um dos sinais de que você perdeu a autoridade é quando você começa a precisar de gritar para a pessoa te ouvir. Se você tem que gritar com alguém, é porque você não tem autoridade. Quem tem autoridade não precisa gritar. Eu fico lembrando de como era antigamente. E assim, eu não sou tão velho, mas eu também não sou tão novo, que eu não possa falar sobre isso. A minha criação foi daquela criação dos mais antigos, que quando chegava uma visita em casa, não precisava seu pai, sua mãe falar nada. Eles olhavam para você, você já ia para o quarto, já ia para a cozinha, já saía da cena. E veja, a autoridade do pai e da mãe era tanta, só de olhar você sabia. Hoje chega visita em casa. Esses dias eu fui visitar a casa de uma dona, tinha uma criancinha lá. Ela já chegou falando, ó padre, se meu filho começar a malinar demais, você não importa não, que ele é hiperativo. Agora tem essa, né? Qualquer pessoa que apronta demais, hiperativo. E esse menino corria. E ela falou assim, nós vamos servir um café para o padre. Serviu o café, colocou lá em cima da mesa, aquela xícara bonita, aquela cesta de pão de queijo, e de repente a muquicinha subiu em cima da mesa e está lá pulando, ei padre, ei padre. E eu olhava e falava, misericórdia, meu Deus. E de repente esse menino descia da mesa e subia da mesa, ia lá para o sofá e pegava as almofadas e jogava e batia no cachorro. De repente esse me mandou uma almofadada na minha testa. E a mãe, ô filho, olha o padre. E o menininho olhou para mim e falou, que padre?
Isso é um sinal de quê? Perda de... Isso está acontecendo, pessoal, em todas as escalas, em todos os lugares, perda de autoridade. E como eu disse para você, até dentro da igreja, perda de autoridade. Quer ver outro sinal de perda de autoridade? É você virar e falar assim: você sabe com quem você está falando? É você querer colocar a sua função como um critério para que aquela pessoa possa te respeitar. Você quer ver um padre que perdeu a autoridade? É ele dizer assim: mas quem está pedindo é o padre, não é qualquer um. Eu sou o padre, eu sou o pároco, eu mando aqui. Perdeu a autoridade. O dia que você tiver que falar para o seu filho: aqui quem manda sou eu, perdeu a autoridade. A pessoa que tem autoridade, ela não tem que ficar dando carteirada. Ela não tem que ficar apresentando crachá para mostrar: veja quem sou eu. Olha o caso de Jesus. Jesus chegava no lugar, ele não precisava de falar: ei pessoal, eu sou Jesus. As pessoas respeitavam ele sem precisar de dar carteirada, sem precisar de falar quem ele era, de se impor, de aumentar a voz e de querer, até de uma maneira rigorosa, impor sua vontade. Como é que Jesus conseguia ter autoridade? Porque veja, quando você não tem autoridade, só te resta uma coisa: autoritarismo. É o que você vê em muitas empresas. Porque tem patrão, porque tem muito gerente que só chega gritando? Porque perdeu a autoridade. Então, quando você não tem autoridade, você tem que usar o autoritarismo para tentar se impor. E aí vem o grito, e aí vem a chantagem, e aí vem as ameaças, e aí vem o medo que tentam colocar em você. Tudo isso é sinal de perda de autoridade. Quem tem autoridade não precisa colocar medo em ninguém. Quem tem autoridade não precisa engrossar a voz, bater na mesa. Quem tem autoridade não precisa bater no peito e dizer: você sabe com quem você está falando? A pessoa que tem autoridade, só de estar presente, ela já gera um respeito. Então hoje eu quero falar para você que é pai, você que é mãe, você que perdeu a autoridade. Quero falar para você, patrão, você gerente, você que é sócio de uma empresa e tem que ficar gritando o tempo inteiro para que as pessoas possam te ouvir. E até você que na sua casa não tem autoridade nenhuma. Todo mundo fala, quando você vai falar, ninguém te respeita, passa por cima, atropela a sua fala. Você perdeu a autoridade. Como conquistar ou reconquistar a sua autoridade? Nós temos que aprender com Jesus. Porque se tinha uma coisa que Jesus tinha, se tinha algo que Jesus exercia de uma maneira muito plena, muito profunda, era a autoridade. A autoridade de Jesus era tanta, pessoal, tanta, que Jesus dava ordem para a natureza e a natureza obedecia. A autoridade é isso, é você falar e a pessoa te obedecer, é você ser respeitado, é você ser reconhecido na sua dignidade. Jesus deu ordem para o mar, Jesus deu ordem para o vento, e eles obedeceram. Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. Jesus deu ordem para a febre. Você imagina uma pessoa conversar com uma febre, e a febre obedeceu Jesus. Por que a febre obedeceu Jesus? Porque Jesus tinha autoridade. Autoridade é isso. E nós então hoje temos que aprender com Jesus como ter autoridade. Porque uma coisa eu vou te falar: não dá para você querer resgatar a sua autoridade na sua casa, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, aos gritos.
aos trancos e barrancos. Não dá para você ficar achando que você perdeu a autoridade porque você é bonzinho demais, não tem nada a ver isso. Não dá para você ficar tentando forjar, ser uma pessoa dura, ser uma pessoa rigorosa, só para ter autoridade. Você não vai ter autoridade, você vai fazer as pessoas terem medo de você, e autoridade não é medo. As pessoas não tinham medo de Jesus, elas respeitavam Jesus não porque Jesus impunha medo, mas Jesus impunha sua autoridade. Então hoje você tem que aprender com Jesus a ter autoridade. A ter autoridade com seus filhos. E eu quero aqui falar para o pai, falar para a mãe, na sua casa, seu filho pode ter 90 anos, mas na sua casa, enquanto ele estiver debaixo do seu teto, quem manda é você pai, é você mãe. E você não pode deixar seu filho mandar. A última palavra é sua, você pai, você mãe, é você que tem que colocar ordem na casa. E se o seu filho não te respeita, e se o seu filho não reconhece, então o problema não está nele, o problema está em você, que não sabe exercer sua autoridade. Você professor, você professora, sobretudo você professor, professora da escola pública, nós sabemos que as escolas públicas passam por grandes dificuldades. Vocês precisam, professores, resgatar a sua autoridade. Não dá para ficar gritando, esgoelando, competindo com as crianças para ver quem grita mais alto. Tem que ter autoridade para colocar ordem na sala de aula. Então Jesus é a nossa meta, Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso ponto de partida. É dele que nós vamos extrair as lições sobre como resgatar a autoridade que perdemos ou que deveríamos ter. Amém, pessoal? Amém. Para a gente aprender com Jesus como resgatar a autoridade, nós vamos partir da palavra, da etimologia da palavra autoridade, vem do grego. E no grego, a palavra autoridade é uma palavra até, é difícil de falar, mas é uma palavra interessante, que se diz exousia. Consegue falar? Quem tem dentadura, cuidado para não cuspir a dentadura. Exousia. Fala, dona Maria. Exousia. Se você chegasse na Grécia e falasse exousia, eles iam saber que você está falando autoridade. Mas olha o que exousia significa em grego. Poder que vem de dentro. Exousia significa o quê? Poder que vem de dentro. Então você começa a perceber que a autoridade é um poder. Quem tem autoridade tem o quê? Poder. Quem não tem autoridade não tem o quê? Poder. Se você não tem autoridade sobre os seus filhos, você perdeu o poder sobre eles. Se eu, padre, não tenho autoridade sobre os fiéis, eu perdi o poder sobre os fiéis. Se você, professor, não tem autoridade sobre os seus alunos, você perdeu poder sobre eles. Quem tem autoridade tem poder. Repete isso. Quem tem autoridade tem poder. Mas o poder que é a autoridade, ele não vem de fora. Ele vem de onde? De dentro. Aí você toma muito cuidado. A autoridade não tem nada a ver com o dinheiro que você tem, porque o dinheiro vem de fora. A autoridade não tem nada a ver com o currículo que você tem, porque o currículo vem de fora. A autoridade não tem nada a ver com o fato de você vir de uma família tradicional, isso é coisa de fora. A autoridade é o poder que vem de dentro, é alguma coisa que vem de dentro para fora. E aí você já começa a perceber a diferença do autoritarismo. O autoritarismo não chega a ser um poder, é um desejo de poder,
Mas não vem de dentro, vem de fora para dentro. É por isso que a pessoa que usa o autoritarismo, ela costuma se apoiar no dinheiro, se apoiar no cargo, se apoiar na sua posição. Ah, eu sou pai, você é filho. Ah, eu sou patrão, você é funcionário. Ah, eu sou padre, você é fiel. Então a pessoa se apega a coisas externas para tentar ter o poder. Mas a autoridade, ela não vem de fora, ela vem de dentro. É o poder que vem de dentro. Amém? Amém. Outra coisa que nós precisamos de saber é que a palavra autoridade, ela tem também a sua versão em latim. E no latim, olha só, no latim, a palavra autoridade vem de auctus. E auctus significa fazer crescer. Então vamos montar aqui o conceito de autoridade. Se você juntar exousia e auctus, vai ficar assim: autoridade é o poder que vem de dentro para fazer o outro crescer. Você consegue repetir? Autoridade é o poder que vem de dentro para fazer o outro crescer. Então veja, a pessoa que tem autoridade, ela tem um poder. Ninguém deu a ela esse poder, foi ela que conquistou, veio de dentro. E esse poder a pessoa usa não para crescer, mas para fazer o outro crescer. A autoridade não tem nada a ver com o crescimento pessoal, tem a ver com o crescimento do outro. Quem usa, quem tem autoridade, é porque quer fazer o outro crescer. E aí eu começo a refletir com você. Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele queria fazer as pessoas crescerem. Amém? Amém. Quanto mais as pessoas olharem para você e ver que você quer fazer o outro crescer, mais elas vão te respeitar, mais autoridade você vai ter. Quanto mais as pessoas olharem para você e ver que você só está pensando em si mesmo, mais você vai perder a autoridade. Está entendendo agora por que muitos pais perdem a autoridade com o filho? É porque o filho olha para o pai e pensa assim: ah, meu pai ele não importa comigo não. Meu pai ele só importa com futebol, ele chega em casa, troca de roupa, já vai correndo para o futebol. Meu pai ele se importa com o boteco, ele prefere os amigos do bar do que ficar aqui em casa. Minha mãe agora está com esse negócio de TikTok, é o dia inteirinho arrastando o dedo no celular, só puxando para cima e vendo vídeo, e às vezes eu quero conversar com ela, ela não dá atenção para mim. Veja, se a pessoa não enxerga em você um desejo de fazer o outro crescer, ela não vai te respeitar, você não vai ter autoridade. Eu, como padre, só tenho um jeito de ter autoridade perante vocês: eu deixar que vocês vejam que o meu único desejo é fazer vocês crescerem. E quanto mais o padre traz esse desejo, e quanto mais o padre se empenha em fazer o outro crescer, mais as pessoas reconhecem a sua autoridade. A mesma coisa eu vou dizer para você: quanto mais você se preocupar com o outro, quiser e lutar para que o outro cresça, mais autoridade você vai ter. Está entendendo agora por que o mundo está em crise de autoridade? Porque as pessoas já não querem mais se preocupar com o outro, elas querem preocupar apenas consigo. Ninguém está nem aí para o vizinho, ninguém está nem aí para o parente, ninguém está nem aí para ninguém. Então, na medida que nós deixamos de nos importar com o outro, de querer fazer o outro crescer, a gente perde a autoridade. E aí o mundo vai ficando essa bagunça, e aí sua casa vai ficando essa bagunça. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei assustado. O quanto que o celular está roubando a autoridade do pai e da mãe. Olha o vídeo. Uma mulher estava com uma criancinha dentro de um carrinho.
ela estava numa rua, num passeio, e ela estava esperando o marido dela chegar para eles irem juntos embora. Isso uma câmera de segurança filmando essa mulher. E essa mulher segurando o carrinho, a criancinha dentro do carrinho, criancinha dormindo, e ela lá, segurando o carrinho, empurra o carrinho, puxa o carrinho, segura o carrinho, puxa o carrinho. De repente, ela viu que o marido estava demorando, tirou o celular. E começou com uma mão no celular, a outra mão no carrinho. Aí ela ficava assim. E aí a mão estava ocupada, não dava para passar o dedinho, né, dona Maria? Ela vinha com o dedinho polegar e ó, mexendo. Pessoal, essa mulher ela estava tão vidrada no celular que o marido chegou devagarzinho, pegou a criança e escondeu. E a mulher continuou, sem ninguém lá dentro do carrinho, e olhando o celular. De repente, eu acho que ela parou de ler, parou de ver, o vídeo acabou, pôs o celular no bolso. Quando ela olha para o carrinho, cadê meu filho? Saiu desesperada, corria para um lado, corria para o outro, corria para um lado, corria para o outro, e a câmera filmando essa vergonha alheia. Depois que ela já não sabia mais para o que ela fazia, tirou o celular tremendo para chamar a polícia, talvez para ligar para o marido chega com a criança no colo, e ela começa a bater no marido. Ah, seu infeliz, você me paga, quase que eu morro do coração. E eu fiquei imaginando o marido falando para ela, sabe para que eu fiz isso? Para mostrar para você que nesse momento o celular era mais importante que seu filho. Pessoal, é tão triste constatar isso, mas eu vou ter que dizer, viu? Desculpa. Para muitos pais, para muitas mães, o celular se tornou mais importante do que o filho. Então perde a autoridade, o filho não respeita mais o pai fala, vai dormir, o filho fala, não vou, a mãe fala, desliga a televisão, o filho fala, não desligo, perdeu a autoridade. Para resgatar a autoridade, padre, o que eu preciso fazer? Aprender com Jesus. Ô padre, mas como Jesus fez para ele adquirir a autoridade? Jesus colocou 4 coisas em práticas que eu vou falar rapidinho para você. A primeira coisa que Jesus fazia para ter autoridade, e que você precisa também, é essa, ó. A autoridade é fruto de uma profunda intimidade com o Pai. Diga isso. Autoridade. Para você ter autoridade como Jesus, você tem que ter intimidade com o Pai. Sabe por que Jesus levantava de madrugada? Sabe por que Jesus passava as noites em claro em oração, fazia vigília e rezava, e o povo até achava que ele estava doido? É porque Jesus queria ter intimidade com o Pai. Quanto maior a sua intimidade com Deus, maior a sua autoridade. Segunda coisa, conhecimento de si. Para você ter autoridade sobre os outros, você precisa se conhecer. Saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Saber as suas qualidades, os seus defeitos, porque às vezes você vai chamar a atenção do seu filho, e o seu filho vai virar para você e falar assim, ah, mas o senhor também aquele dia fez isso, isso e isso, a senhora também, mãe, está falando de mim, mas a senhora falou aquilo, aquilo e aquilo. Se você não se conhece, você vai dar motivo para começar uma briga. Se você se conhece e sabe os seus defeitos, você vai reconhecer de fato, naquele dia, eu também me exaltei. A pessoa, para ter autoridade, ela precisa se conhecer. Aqui está um outro problema, isso aqui já daria uma homilia. Por que nós não conseguimos mais ter autoridade? Porque nós não queremos mais nos conhecer. Nós chegamos em casa, já ligamos a televisão, já ligamos o som, já pegamos o celular, porque a gente não suporta o silêncio, a gente não aceita ficar sozinho consigo mesmo, a gente já não quer mais meditar sobre as nossas coisas, a nossa vida, a gente quer viver no barulho, a gente quer viver no meio de gente, a gente quer viver com televisão ligada. Por quê? Quando a televisão está ligada, eu não preciso de olhar para dentro de mim. Então, para você ter autoridade, você vai ter que começar a olhar para dentro de você. Quem eu sou? Que pai eu sou? Que mãe eu sou? Eu vou ter que olhar para dentro de mim. Que padre eu sou?
Eu tenho sido um bom padre? Eu tenho sido um padre conforme o coração de Deus? Eu tenho sido o padre que eu sonhei ser? O que está acontecendo comigo? O que falta para eu melhorar, para eu ser um padre ainda melhor? Está entendendo? A autoridade, ela passa pelo conhecimento de si. Você tem que se conhecer, você precisa saber quem você é, porque você nunca vai conseguir guiar os outros se você não conseguir guiar a si mesmo. Você nunca vai conseguir dar ordens para os outros se você não der ordens para si mesmo. Você nunca vai conseguir se impor sobre os outros se você não se impor sobre si mesmo. Terceira coisa, para ter autoridade você precisa ter autenticidade. Eu disse que você precisa ter o quê? Autenticidade. Ô padre, o que é ter autenticidade? É ser autêntico, é ser você mesmo. Hoje a gente percebe muitas pessoas perdendo a autoridade porque elas querem ser uma cópia dos outros. E quanto mais você quer copiar os outros, e quanto mais você quer imitar as pessoas, mais você perde a autoridade. Vamos supor, eu, Padre Wagner. Imagina se eu pensasse assim, olha, o padre que está bombando hoje na rede social, na internet, é quem? Frei Gilson. É quem? Então, Frei Gilson tem autoridade. Tem ou não tem? Eu quero ter a autoridade de Frei Gilson. Eu vou imitar o Frei Gilson. Primeira coisa que eu vou fazer, vou cortar meu cabelo e ficar carequinha. Vou andar só com aquela roupa marrom. E vou imitar até o jeito de falar a voz do Frei Gilson. Você ia chegar aqui em Glaucilândia e falar, ué, o que o Padre Wagner virou? Uma cópia do Frei Gilson. Você consegue respeitar, reconhecer a autoridade de alguém que é uma cópia ou que quer ser uma cópia dos outros? Então, meu irmão, minha irmã, querido pai, querida mãe, não queira ser cópia de ninguém, não queira imitar ninguém, seja você mesmo, seja autêntico. O que você é, o que você não é, você não é. Jesus, ele era autêntico, ele não queria ser o que ele não era, e ele não tinha vergonha de ser quem ele era. E a última, que nós já falamos, o desejo de ver o outro crescer. A autoridade não é para ganhar dinheiro em cima dos outros. A autoridade não é para se sentir o maioral. A autoridade não é para bater no peito e falar, nossa, tá vendo? Eu mando e todo mundo obedece. A autoridade é para fazer o outro crescer. Se você deseja fazer o outro crescer, você pode ter autoridade. Se você deseja crescer somente, a autoridade não é para você. Que Deus possa então fomentar nas nossas casas, nas nossas famílias, esse espírito verdadeiro que nos torna homens e mulheres semelhantes a Jesus, que usam da autoridade e não do autoritarismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.